Hoje no canal Universo TI vamos dar continuidade às principais novidades do C# 11 que estão incluídas no pacote .NET 7, que achei importante trazer para vocês. Então vamos dar prosseguimento para o próximo assunto. Então, bora pro vídeo! Um recadinho rápido aí, pessoal. Você quer ganhar uma caneca super legal para o seu home office? Tipo essa aqui? Se a sua resposta foi sim, se inscreva no canal e o 1000º inscrito de cada 1000 vai ganhar essa caneca. E ainda sortearei mais uma após o 1000º inscrito. Então, bora participar, pessoal! Bom, pessoal, estamos aqui de volta com o vídeo, tá? Agora com a parte prática. E agora vamos, antes de tudo, antes de começar a falar o assunto, vamos abrir o Visual Studio 2022, tá? Lembrando que você, para usar o Visual Studio, para usar o pacote .NET 7, você tem que ter ele atualizado ou você ter instalado o pacote .NET 7 que tem no site da Microsoft. Qualquer dúvida a respeito disso, qualquer problema de não conseguir usar o .NET 7, pode mandar um e-mail, o e-mail que está no canal, ou pode responder nesse vídeo ou nos próximos vídeos que a gente está gravando, que eu vou tirar a dúvida para vocês como instalar o pacote .NET 7. Porém, como a gente já tem vídeos no canal instalando o pacote .NET 6, tanto no Windows como no Linux, ou como é prático, mais prático atualizar o Visual Studio 2022, já que essa patch de atualização do pacote .NET 7 saiu em novembro, então provavelmente 90% dos Visual Studios estarão completos, tá? Primeiro de tudo, a gente vai criar um projeto, tá? E a gente vai criar um projeto console. Vamos criar um projeto aqui. A gente vai criar um pacote console, tá? 2 cliques, tá? E aqui a gente vamos colocar como novidades .NET 7, novidades .NET 7. Vamos pensar aqui, tá? Novidades .NET 7. Vamos colocar como string bruta, tá? Vamos deixar mais claro possível. Vamos ver se é desse jeito que é bom, né? Aqui vai ser a grande diferença, pessoal. Aqui primeiro vocês têm que deixar para funcionar essas novidades .NET 7, lógico, tem que deixar o .NET 7, tá? Se não tiver aparecendo o .NET 7 aqui, vocês têm que verificar se o Visual Studio de vocês está atualizado ou instalar o .NET 7, como mencionei agora há pouco, tá? Então, vamos criar. Lembrando que esse projeto aqui eu vou colocar no GitHub do canal, tá? Que chama Universo TI. Depois eu posso deixar o link do GitHub na instrução aqui. Ele vai criar na minha segunda tela aqui, não tem problema, a gente arrasta aqui, traz para cá. É normal acontecer isso. E eu tô aqui, qualquer coisa, se eu esquecer de algum detalhe, a minha cola do lado, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai fazer o que aqui? Aqui ficou bom, né? .NET 7 string bruta, tá? Então vamos comentar essas linhas aqui, de repente a gente precisa, tá? E o que acontece aqui, tá? A gente vai criar aqui uma region
primeiro de tudo, region chamada string bruta. End region. Os vídeos serão bem curtinhos, que é para todo mundo conseguir assimilar, tá? Qual que é esse conceito de string bruta, tá? Ela serve para interpolação de strings longas. Por que foi inventado isso? Porque está surgindo cada vez mais a situação de você ter que interpolar strings longas, né? Como por exemplo um JSON, você pode criar um JSON na mão, você tem situações que tem apóstrofos junto com a string e dava problema para a pessoa fazer isso, então eles criaram essa interpolação. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro. Vamos usar aqui o console, pra gente não perder tempo. Já tem 5 minutos esse vídeo introdutório, era para sair menor, mas tudo bem. Primeiro vamos criar aqui uma var texto. Vocês criam, se quiserem me acompanhar aí, criam com o nome que vocês quiserem, tá? E a gente vai colocar aqui uma string chamada literal bruta. Para ajudar vocês, eu vou colocar aqui uma descrição aqui em cima do vídeo. Vou copiar e colar para a gente não ficar com o vídeo muito grande. E aliás, eu vou colocar... aqui tá bom, tá? Aqui está ótimo. Então a gente vai colocar literal de string bruta. E nós vamos rodar isso aqui. Até aqui, nenhuma novidade para ninguém, né? Afinal, aqui todo mundo sabe fazer isso. O grande problema vai ser daqui para frente. Então, aqui, beleza. Aqui está funcionando. Um exemplo bem simples, literal de string bruta. E se eu quisesse, ou se eu precisasse usar duas aspas em string bruta? Será que do jeito do .NET 6, com o recurso que tinha, a gente ia conseguir? Ou seja, se a gente fazer isso aqui, nós não vamos conseguir concatenar. Pode ver que ele está mostrando uma advertência de erro, né? Então, para a gente conseguir usar esses apóstrofos ou aspas aqui no meio de uma string, antigamente não dava. Mas agora veio o que? Veio esse recurso aqui do C# que chama string bruta. Que são as 3 aspas, tá? Ele já coloca automático no meio e a gente pode colocar a nossa string aqui. Colocamos a string aqui. Vocês vão ver que ele não vai mais reclamar e vai funcionar o exemplo anterior assim. A gente vai fazer mais uma vez até vocês entenderem. Então eu cheguei aqui, rodei. Agora ele aceita essas 3 aspas e entende que vai vir um literal maior do que o comum, né? Que era antes. E agora eu consigo usar, eu posso usar o apóstrofo, posso usar as aspas aqui, né? Sossegado agora. Por quê? Agora ele entende que você pode usar mais caracteres especiais, você pode usar strings maiores, mais complicadas, graças ao string bruta. Então, agora ele funciona, ele entende que isso é uma string. E é uma string que tem caracteres especiais. Tanto se isso aqui é um novo recurso do .NET 7, se eu vim aqui na classe principal e eu vim aqui mudar o pacote para .NET 6, olha o que vai acontecer. Vou mudar aqui para o 6, bonitinho, vou salvar
E se vocês tentarem compilar agora, ele vai demorar um pouquinho. Aí, nem deixa compilar. Ele vai falar aqui, ó, o recurso de literais de cadeia de caracteres brutas não está disponível no C# 10. Use a linguagem C# 11. Então, ou seja, para eu usar esse recurso, está mais do que provado que é uma grande novidade do pacote .NET 7. Então, aqui fecha o nosso assunto, esse primeiro vídeo. Eu vou continuar com esse vídeo no próximo vídeo, na próxima semana, ou no próximo dia que eu publicar. A gente vai fazer mais uns exemplos interessantes, tá? Então, vem uma parte 2 do vídeo e vamos lá. Então, fiquem com até a próxima. Bom, pessoal, voltamos aqui com a segunda parte do string literal bruta, tá? A string longas ou literal bruta, conforme você quiser. E aqui no vídeo anterior a gente deu esse exemplo aqui, o exemplo com aspas. Só para vocês entenderem como funcionava, tá? E hoje a gente vai dar um exemplo aqui que, por mais que pareça ser bobo, mas você vê o poder, né, dessa nova ferramenta, né? Desse novo método da Microsoft aqui, né, do .NET, de string longa, literal bruta, né? Então, vamos aqui ao exemplo de JSON, tá? Então vamos dar um espacinho aqui para não ficar tão grande o texto, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui, vamos colocar aqui uns 115 aqui para ficar maior para quem está no celular. Mas lembrando, pessoal, assista esses vídeos em um notebook que fica bem mais claro, né? Acho que esse tamanho aqui todo mundo consegue ver. Então aqui o exemplo passado a gente explicou, colocou aqui para mostrar para vocês como usar aspas. Lembrando que para você usar a string bruta, a literal bruta, vamos corrigir aqui, colocar literal bruta e não string bruta, capaz que vai dar no mesmo, são strings longas. Acho que fica melhor assim. E a gente deu um exemplo de usar aspas. Lembrando que para usar o literal, abrir aspas tripla. No final desses vídeos aqui dessa série, eu vou estar colocando no GitHub, tá? Vou colocar tudo uma vez, que é para vocês prestarem atenção e ir treinando. Depois tem o exemplo lá no GitHub. Muitos canais já fizeram esses exemplos. Sim, eu estou atrasado por conta do projeto, do MAUI que a gente finalizou no fim do ano, então acabou atrasando um pouquinho. Mas eu garanto para vocês que estão aí do outro lado do vídeo, vocês vão ter o melhor conteúdo e o conteúdo mais detalhado do que nos outros lugares. Então vamos lá. E se eu quisesse criar um JSON? Aqui vocês têm que prestar um pouquinho de atenção, pessoal, porque fica um pouquinho diferente. A gente tem um pequeno problema aqui para fazer. Não dá para fazer só do exemplo 1. Vou dar um Ctrl X aqui para cá. Vou dar um Ctrl V aqui para cá. Poderia só dar um Ctrl C, né? Mas enfim, tem gente que gosta de complicar. Uma dessas pessoas sou eu. var texto 2. Hoje a gente vai criar um texto 2 aqui. Vamos colocar vazio por enquanto.
E vamos colocar texto 2 aqui. Se eu quiser criar um JSON, se eu fosse fazer antigamente, eu não conseguiria, tá? Porque ele ia criar tudo numa linha e eu não ia conseguir usar, ele ia entender que o colchetes é um exemplo, ele entende que eu teria que colocar o interpolation aqui e ele não entenderia isso aqui como uma parte de um texto, e sim como um recurso do C# 6 para a gente utilizar a interpolação aqui dentro. Qualquer coisa colocando aqui dentro. Porém, a gente não quer isso, a gente quer usar a interpolação, a gente quer usar o colchetes. Todo o JSON vem com a parte aqui para baixo, ó, tá vendo? Ele já não está entendendo como montaria isso. Dá para montar com strings curtas, ou literal curtas, como antigamente? Dá, mas você ia sofrer muito mais. E talvez você teria o problema de estar errando e não saindo certo. Ah, o JSON tem serialização no C#? Tem, mas aqui tem duas coisas que vale ressaltar. Primeiro, vale o exemplo para você ver onde você pode praticar. E segundo, em casos especiais, talvez você não conseguiria serializar um JSON. Você poderia ter que fazer isso na mão. E isso aqui ajudaria você. Então, aqui para a gente entender que seria um recurso, para ele entender que seria um JSON, a gente teria que usar, primeiro de tudo, a literal bruta. Mas agora eu consigo usar o JSON. Se eu fazer isso aqui, ó, vamos fazer um JSON do canal. Então a gente vai colocar um canal igual a Universo TI. Vai funcionar? Vamos ver. TI. Vamos ver se funciona. Acho que vai funcionar mais ou menos. Vamos ver. Funcionou mais ou menos, né? Então vamos deixar aqui no mais ou menos e vamos criar mais um parâmetro aqui. Vamos criar aqui, ó, vírgula, país. E vamos criar aqui nosso Brasil, né? Olha como que ele ficou. Ele parece que até ficou um pouco estranho, né? Vamos compilar? Ele ficou tudo na mesma linha, né? Dá até para enganar bem que é um JSON, né? Mas dá para melhorar, né, pessoal? E se eu quisesse fazer meu JSON bonitinho, separado por linha, né? Porque a maioria dos JSON é por linha, tá? E aqui vem o grande segredo, tá? Aqui, esse últimos triplos apóstrolos, você tem que vir aqui e alinhar com o segundo. Aliás, com o primeiro. Tem que vir aqui e alinhar com o primeiro aqui, tá? Até aqui sossegado. E essa linha aqui, ó, a gente tem que vir para baixo. Olha como ele já está começando a mudar. Então agora ele entende que tudo que eu jogar para cá, ó, olha ele já criando essa linha aqui para nós, ó. Ele criando aqui, que maravilha, ó. Ele já criou, ele já entendeu que esse JSON ele tem que vir para baixo, tá? Ele tem que vir para baixo, tá? O que faz ele entender que ele tem que pular a linha? É a apóstrofo, as aspas triplas, uma alinhada em cima, uma alinhada embaixo da outra. Ele entende
que ele tem que pular a linha. Recurso simples, porém funcional, né? Vamos rodar? Rodamos e ele entendeu que é um JSON. Muito fácil, né, pessoal? O meu ainda tá sem caprichar, dá para caprichar mais, né? Dá uma alinhadinha, um para cá, um para lá, mas já dá para enganar que é um belo JSON. Bom, pessoal, o exemplo da parte 2 é isso. A parte 3 é mais complicado, eu acho que é complicado explicar em um vídeo só, então eu vou quebrar em mais um vídeo da parte 3. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Pessoal, estamos de volta. No vídeo anterior, a gente montou um JSON para vocês entenderem como que ele usa o colchetes, né? E ele entendendo que o colchetes é uma string e não um operador do C#. Então vamos colocar aqui o exemplo JSON, beleza, maravilha. E hoje nós vamos fazer que o colchetes no literal bruta trabalhe como um operador matemático, por exemplo, que ele faça funções C# dentro do colchetes. Tem um segredo, não é tão simples. Então vamos colocar aqui literal bruta, operação, operações C# com o colchetes. Tá legal? Então vamos aqui. Então, primeiro de tudo, vamos dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui para adiantar, para o vídeo não ficar tão grande. Colocamos aqui e vamos criar um var texto 3, a missão. Vamos colocar aqui vazio. Lembrando que para você trabalhar melhor com C#, com conteúdos vazio, é empty, tá? Deixa eu lembrar aqui. Empty. Tá? Isso aqui é igual a string vazio. Esse aqui é a melhor maneira, porque ele trata de todas as formas de forma correta. Não tem como escapar. Você fazer uma coisa aqui e, por exemplo, colocar um espaço aqui a mais, ou não tratar uma string como null. Então ele tem umas formas aqui no string, também tem no ponto null também, e no empty também, que você pode usar para dizer que ele pode ser nulo ou vazio. Então você trata melhor a string, mas como a gente está aqui para entender, então a gente vai colocar as aspas aqui. E aqui o nosso exemplo vai trazer o 3. Quem não estiver entendendo no vídeo, pergunta. Então aqui a gente teria que fazer o seguinte. O que eu quero fazer? Eu quero trazer aqui que 10 mais 10 é igual a 20 numa string literal. Isso aqui, já no C# 6 e nos C# anteriores, dá para fazer. Com certeza, eu posso vir aqui, dar um string interpolation normal, colocar 10 mais 10 igual a 10 mais 10, né? Dá para fazer assim e ele faria normalmente. Porém, vamos rodar, vamos ver com o que acontece. Vai sair igual ao nosso exemplo. Mas eu quero usar o poder. Tá aqui, ó. O poder da string bruta, tá? Então, o que aqui na string bruta a gente poderia fazer? Se você pensar nas aulas anteriores, que a string bruta, para eu fazer qualquer coisa, são 3 apóstrofos, eu teria que fazer 10 mais 10, né? Porém, na string
bruta, se eu precisasse usar um literal com string bruta, vamos supor que eu tivesse mais coisas que eu precisei usar string bruta e agora eu preciso fazer a operação matemática. Por quê? Se eu usasse a string normal, as strings que já tem, beleza, mas vamos supor que eu fiz uma linha ali com 500 caracteres e no final eu tenho que somar. Seria besteira eu usar a string interpolation do C# normal. Eu posso juntar tudo, né? Posso juntar tudo com tudo. Então como que eu faria? Se eu fazer isso aqui, 10 mais 10, olha como que ficaria. Eu não conseguiria somar. Tá? Ele mostrava como um 10 mais 10 ali e não somaria. Ele entenderia que tudo nesse cara é string. Mas ali eu tenho uma operação matemática. E o que eu posso fazer? Posso muito bem pegar aqui, ó, para ele entender que é uma operação matemática, é igual a C# anterior, string interpolation. É só eu colocar o cifrão e ele vai entender que é uma string interpolation com uma operação matemática. Agora eu pergunto para vocês, e se eu quisesse colocar o 10 mais 10 e a soma na outra linha? Eu acredito que você que assistiu os vídeos anteriores vai matar a charada na hora, não é? Então vamos fazer isso aqui agora. Se eu quiser colocar a soma, por exemplo, na outra linha, então vamos criar mais uma aqui. Vamos criar o texto 3. Vamos criar o texto 4. Vamos repetir esse número aqui, para vocês entenderem, e aqui a gente vai colocar o texto 4, certo? Como que eu faria? É a mesma coisa do JSON ali, ó. A gente vai pegar, vai alinhar aqui, vamos colocar esse cara para baixo, olha como já muda. Eu quero colocar a soma para baixo, então ele vai entender que eu coloco linha por linha. Simples, né? Se eu agora rodar, ele vai estar funcionando numa boa, perfeitamente. E aí, pessoal, difícil? Vocês acham difícil? E se eu quisesse exibir os colchetes, como que eu faria? Então vamos deixar para o próximo vídeo e vamos dar uma pensada aí, pessoal. Vamos dar uma pensadinha aí, tá bom? Então fica para próximo vídeo e até logo. Pessoal, estamos de volta com o assunto da literal bruta, e no vídeo anterior a gente fez mostrando os colchetes em operações matemáticas, o texto 1 e o texto 3. E hoje a gente vai fazer aquele desafio do vídeo anterior, né? Que seria mostrar o cálculo no colchetes e mostrar o colchetes no cálculo, certo? Então a gente vai copiar aqui. Eu acredito que tenha várias pessoas que tenham conseguido. Então a gente vai copiar e vai criar o var texto 5 e vamos deixar ele vazio por enquanto e vamos colocar ele aqui, tá? Então aqui a gente vai fazer o que? A gente vai pegar esse cálculo aqui e copiar aqui, e aqui a gente sabe que pelo vídeo anterior vai dar 10 mais 10, 20. E se eu quisesse exibir dois colchetes aqui, daria desse jeito aqui?
Porque se vocês observarem, ele está mostrando que está dando errado. Tá? Ele não entende que o literal ele consegue trabalhar com esses colchetes aqui, o literal. Ele está se perdendo, tá? Porque aqui tem uma regra. Se você não assistiu, não está sabendo o que eu estou falando, já não está conseguindo seguir o raciocínio, assista os vídeos anteriores que foram publicados a esse, porque daí você vai conseguir entender o literal. Se você chegou aqui de paraquedas e está vendo isso aqui agora, eu vou dar uma explicação por cima, mas seria bom você assistir os vídeos anteriores. A gente está usando o literal aqui do C Sharp 11, que está no .NET 7. Tá? Lembrando que a gente está aqui apresentando tudo do literal 7. Literal da string bruta, literal bruta. Se você perdeu, então é bom você dar uma olhadinha, tá? Que a gente, para usar literal bruta, a gente tem que usar esses 3 apóstrofos, lembrando de novo, para ele entender que tudo aqui é string. Já passamos por esse exemplo do JSON, que ele conseguiu entender que o colchetes é uma string para ele. A gente é a mesma coisa aqui. Sem o cifrão aqui, ele entende que isso aqui tudo é uma string, então a gente usou o cifrão para entender. E agora a gente está na parte de literal bruta, fazendo que a gente transformou aqui com o cifrão, né, para ele entender que isso aqui é um recurso matemático, lógico do C Sharp. Agora ele está entendendo que isso aqui é um recurso lógico do C Sharp, porém eu quero colocar entre colchetes agora, e ele entenda que isso aqui não é um operador lógico ou um operador do C Sharp, e sim uma string. Como faria isso? Se vocês verificarem no vídeo anterior de literal bruta, a gente usou o cifrão, só que agora ele não está entendendo. E como que ele faz entender? Para vocês entenderem o literal bruta, a continuidade, esqueci até de falar que é uma continuidade do vídeo anterior, você tem que usar mais um cifrão. Daí simplesmente ele entende que isso aqui é uma literal bruta, que eu estou usando colchetes como string e eu estou usando colchetes como operador matemático, operador lógico, operador do C Sharp. Se eu rodar aqui agora, vai funcionar normalmente. Olha lá, ele funcionou. 10 mais 10, 20. Porém, ele não mostrou o literal, tá? Mas dá para ele mostrar aqui, para ele exibir colchetes, tá? Se eu colocar aqui, ele vai exibir. Era isso aqui que eu queria mostrar. Se eu colocar o cifrão aqui, ele não vai entender. Ele vai entender, perdão. Ele não vai entender que isso aqui é um literal e o colchetes aqui, ó, ele não vai deixar a gente colocar. Então o cifrão faz exatamente isso aqui, ó. Ele deixa entender que aquele segundo colchetes é um literal. Vamos colocar um terceiro colchetes para ver o que ele faz aqui. Ele vai entender tudo como literal. E ele não vai fazer nada. Ok? E aqui para a gente fazer o que? E se a gente quisesse jogar na segunda linha? Mesma coisa do que a gente fez aqui a primeira vez. A gente pode jogar aqui normalmente o literal. Ok? Então aqui é simples. É simples, o literal ele já vai entender que eu estou usando colchetes nos dois. O estranho aqui é que ele não entende que esse segundo colchetes é para exibir, né? Ele não entende. Ah, tá. Agora eu entendi também por quê. Porque tem que ter esse segundo colchetes aqui. É isso que eu queria explicar, que eu não lembrava. Se você não tivesse segundo colchetes, ele, graças a esse segundo cifrão aqui,
ele entende que tudo é literal. Mas se você colocar o segundo colchetes aqui, quando tem o cifrão, 2 cifrões, ele vai entender que isso aqui é um operador lógico do C Sharp, um operador, uma função C Sharp, certo? Então aqui, segundo cifrão, 2 cifrões, entende, 2 cifrões transforma tudo em string. E é necessário usar mais um colchete. Tá legal? Então essa aqui é o exemplo bem interessante que talvez quem começar a trabalhar com literal vai acabar se perdendo, tá? Então quando eu quero exibir colchetes e eu quero usar o colchetes como operador lógico, eu tenho que colocar cifrão e trabalhar com 2 colchetes aqui. Então bem prático, né, pessoal? Aí funcionando normal. Poderia ser aspas? Poderia sim, ó. Poderia ser aspas. Ele mudaria normal também, ó. Então a gente fala de aspas, mas poderia ser qualquer coisa aqui, poderia ser colchetes, poderia ser parênteses, né? Ele serve para tudo ali, tá? Então esse aqui é o exemplo 4, se eu não me engano, exemplo 4 de como trabalhar com string bruta, literal bruto. Até o fim dos vídeos eu vou falar literal bruto. Mas esse aqui é o exemplo desse vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima. Bom, pessoal, estamos de volta aqui e agora a gente está com o último vídeo da literal bruta. Um vídeo que a gente, pelo menos o vídeo interessante para trabalhar com literal bruta, né? Que é a parte de mais ou menos introdutório, tudo que a gente viu. A parte final é como a gente agora, mais um exemplo com JSON. Esse exemplo a gente vai conseguir pegar coisas anteriores. No vídeo anterior a gente mostrou como trabalhar colocando colchetes, né, aqui, e para ele não confundir o colchetes com uma string, trabalhando com duplo colchetes, e a gente explicou que aqui a gente tem que usar dois cifrões, né? $2, né? Que fala, né? Não é $2 de dinheiro, é o cifrão, tá? Então vamos lá. Então vamos pegar aqui, vamos aproveitar e vamos copiar esse exemplo aqui. Vamos copiar aqui para a gente finalizar logo esse conteúdo. Então a gente vai agora trabalhar exemplo JSON com input de dados no literal bruto. E é bruto mesmo. Então a gente vai criar aqui uma var texto. Vamos colocar aqui vários exemplos. Vamos mudar um pouquinho. Vamos mudar exemplo JSON. E vamos colocar aqui como string. Vamos colocar aqui como exemplo JSON. Aqui tá tranquilo, né, pessoal? Então aqui a gente tinha montado nas aulas anteriores esse exemplo aqui, né? Tinha montado, ele funciona perfeitamente, porém ele é engessado, né? Ele é bem engessado, nada profissional, né?
Não que isso aqui seja algo profissional, aqui isso aqui é algo de exemplo, né? E ele funciona bonitinho. Tá ali funcionando, legal. Porém, ele tá engessado e eu preciso colocar dados nele. Não existe aplicação engessada assim, né? Então vamos construir a nossa aplicação. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um var canal igual a universo. Tá bem feio, por sinal tá errado aqui, né? O nome do canal, hein? Tá errado, hein? Universo olha só que barbeiragem, Universo TI. E vamos colocar aqui uma var país igual ao nosso Brasil, né? Vamos colocar aqui Brasil. E agora eu quero imputar aqui no meu JSON. Como que eu faria? Meu JSON aqui, eu coloco aqui, pergunto para você que está aí do outro lado, simplesmente eu coloco aqui canal. Pode ver que se eu colocar assim, ele vai entender que é uma string, né? Eu teria que usar o recurso do C#, que é o colchetes, para imputar a informação aqui, certo? Mas Eric, não está funcionando. E agora, pessoal, como que eu faço isso aqui? Como que eu faria isso aqui? Você que está aí do outro lado do vídeo. Assim? Então, aqui não dá, né? Então, o que eu teria que fazer aqui? Eu teria que colocar o nosso cifrão, certo? Melhorou? Mais ou menos, né, pessoal? E aqui, nesse caso aqui, a gente teria que fazer o que? Nesse caso aqui, a gente teria que usar um duplo cifrão, né? Aqui nesse caso aqui, para ele entender que no JSON, eu teria que usar um duplo cifrão. Mas, Eric, agora ficou tudo vermelhinho. Será que está funcionando? Com certeza não, né, pessoal? Mas vamos mudar para vocês verem como que ficou. Aí, pessoal, ele não entendeu que eu estou fazendo input de dados, tá? Mas, se vocês repararem nos vídeos anteriores, e principalmente no último, eu expliquei aqui, né? E no caso aqui, a gente teria que usar o duplo colchetes para ele entender que isso aqui é um input, eu acho que um input de dados. E ficou nesse exemplo mais claro que o exemplo do vídeo anterior, né, pessoal? E agora, será que funciona? Será que funciona? Aí, funcionou, pessoal. Bonitinho, legalzinho, show de bola, tá? Então essa aqui é a última aula de exemplo. Aqui a gente aprendeu a fazer um input de dados com o literal bruto. Aqui, aproveitando os exemplos das outros vídeos, e é isso aqui. Não tem segredo. É difícil no começo entender, mas o que eu oriento a vocês é que peguem desde o início do primeiro exemplo, vão fazendo aos pouquinhos. Foi assim que eu entendi a primeira vez. Então, aqui não tem segredo nenhum. O segredo é só você compreender o passo a passo, daí você vai desafiando. Finalizei essa parte. Aí eu vou estar colocando essa parte aqui já lá no GitHub. E a gente tem mais novidades do .NET 7 a ser exibido em próximos vídeos, tá bom? Então, pessoal, aí, obrigado e até logo. Um recadinho rápido aí, pessoal. Você quer ganhar uma caneca super legal para o seu home office? Tipo essa aqui? Se a sua resposta foi sim, se inscreva no canal e o 1000º inscrito de cada 1000
vai ganhar essa caneca. E ainda sortearei mais uma após o 1000º inscrito. Então, bora participar, pessoal! E aí, pessoal, gostaram das minhas dicas? Agora, para me ajudar, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com a sua comunidade, com o seu grupo para me ajudar. E até o próximo vídeo e abraços!